Vou apresentar para vocês o Rodrigo Vancini. Rodrigo Vancini é um parceiro muito forte da gente aí, tão forte que a gente optou por... aí, ó, Rodrigo, vou te dar esse detalhe em primeira mão, hein? Nós optamos, eu conversando com os meus líderes aqui da EcoBusiness, nós decidimos seguir só com a Prudential como seguro de vida principal nosso. Quer dizer assim, não quer dizer que nós não vamos vender os outros, mas isso é natural, a gente tem que ofertar as oportunidades para o cliente. Mas como um plano mais composto, que é o que o Rodrigo vai dizer hoje, apresentar um plano de vida mais robusto, que pensa realmente um plano de vida em vida, com todas as garantias, com toda a robustez, com toda a garantia de mercado, nós vamos ter a Prudential como nosso principal parceiro através do Rodrigo. A gente ia começar com a mão geral também, acabou não dando muito certo, a gente tinha umas lives com eles, acabou não rolando muito bem o que a gente imaginava, e aí pelo comprometimento que o Rodrigo já vem mostrando com a gente desde a semana passada, desde o início do processo que a gente veio falando com ele, e da disponibilidade dele estar mais uma vez com a gente aqui, dando a graça da participação dele, então a gente decidiu, conversando com os outros líderes da EcoBusiness, a gente fechar 100% essa parceria com a Prudential, falando de um seguro em vida, que a gente chama, que é um seguro que realmente traz felicidade, né, Rodrigo, e não dores, que é o que as pessoas imaginam quando se faz um seguro de vida, né? É verdade, gente. Boa noite para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem aguardar ali para quando der 20 horas? Porque eu que cheguei mais cedo aqui. Ou já podemos bater um papo? Como é que está o time aí de vocês? Rodrigo, eu vou ser bem sincero para você. Normalmente o pessoal que vem para 19 e já fica para as 20. Então já vamos conversando aqui. A gente já pode começar a fazer uma introdução aí, uma introdução legal. Tem algumas pessoas diferentes que não estavam na outra sexta-feira, até porque era uma sexta, né? A gente comentou, não era um dia tão atrativo para a gente falar às 20 horas, né? Mas o Rodrigo parou até mesmo ele no meio do caminho para poder nos atender, e a gente já puxou para quinta-feira. E aí, depois eu vou estar combinando com o Rodrigo inserções, pelo menos a cada 15 dias, de quarta, que deve ficar um dia melhor, né? E aí, de quarta-feira, sempre a gente vai trazer as nossas parcerias para falar de negócios diferentes, como é o seguro de vida, que, querendo ou não, é um produto que vem crescendo muito no mercado e as pessoas têm perguntado muito, né? Então, a gente tem aqui algumas pessoas que já são corretoras de plano de saúde, corretoras de seguros, e que, quando a gente falou em falar de seguro de vida, se interessaram em conhecer um pouco mais e vieram participar com a gente hoje, tá, Rodrigo? Bom, vou me apresentar para vocês, pessoal. Sou o Rodrigo Vancini, tá? Pai aí da Valentina. Então, assim, falando um pouquinho da carreira profissional. Com 41 anos aí já trabalhei bastante na área de seguros, com 10 anos. Foi uma área que eu me especializei. Conheci Prudential como cliente, tá? Então, hoje o meu objetivo, até porque a gente bateu um papo com algumas pessoas na sexta, algumas estão aqui, outras não, é desmistificar para vocês os tabus, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente para vocês me conhecerem, falar um pouco da empresa, dos diferenciais de empresa, apesar que eu, como especialista, tenho um cadastro em todas as seguradoras de seguro de vida, conheço um pouco de outros assuntos, já vou soltar a primeira aqui para vocês. Mesmo que eu conheça questões de outros assuntos, quem faz meu plano de saúde é o Fábio, meu amigo, quem faz o seguro do meu carro é uma outra pessoa. Ué, Rodrigo, mas você não faz o próprio produto? Gente, eu acredito nisso e vou conversar um pouquinho de vocês na prática, é isso aqui. Também é o foco do EcoBusiness. Quem faz tudo acaba não fazendo nada bem feito. Então, isso vai para o médico ali, para o dentista, para o advogado, e não para a gente. Por mais que eu conheci outros assuntos, foi a área que eu me especializei, então tem acesso a outras empresas também, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí vai ficar mais interativo. Passar algumas informações, e aí ao longo das próximas reuniões a gente vai se aprofundando, eu vou trazendo temas novos. Podem me interromper, vocês estão me ouvindo bem, né? Não está ruim o som, não. Não, tá ótimo, tá muito bom. Vamos lá. Pegar alguma informação rápida aqui para vocês. Bom, fazer alguns dados básicos, tá? Vou pular essa parte aqui, tá? No final, boto ali meu telefone, meu Instagram, para a gente se conectar. Quem quiser me chamar depois no particular,
pode me chamar ali, a gente conversa um pouco mais também, fica à vontade, tá bom? Mas, basicamente, aqui a minha experiência, como eu falei, são mais de 20 anos em empresa multinacional. Vim do grupo L'Oréal antes da Prudential, trabalhei em outras multinacionais também, né? A L'Oréal foram quase 15 anos ali. Conheci a Prudential como cliente. Ao longo desse percurso, paguei muitos seguros, então tive a oportunidade de entender a diferença entre seguro e plano de saúde, seguro-saúde, né? Seguro de vida, são coisas complementares, é onde eles entram. Então, a gente vai falar muita coisa aqui na prática, tá? Rapidamente de Prudential, porque eu quero falar um pouquinho de produto para vocês e serviço, não vou entrar tanto em Prudential. É uma empresa que é especializada nessa área. Ela tem várias áreas, né? Mas a especialização nela é em vida. Então, foi como ela começou. É uma empresa de 150 anos, está sempre entre os maiores conglomerados financeiros do mundo. Dados aqui curiosos para vocês saberem, tá? 10 vezes consecutiva empresa mais ética admirada no mundo. Até no topo da Times Square, ela tem publicidade vitalícia. Tá? Poxa, Rodrigo, e daí? É só chegar lá e pagar. Tudo bem. Pessoal, esse é o ponto publicitário mais caro do mundo, mas o americano ele é muito bairrista. Para você ter uma publicidade num local como esse, você tem que ser uma empresa idônea. E aí já vai também outra reflexão para todos nós. A gente tem que escolher profissionais idôneos e empresas idôneas, tanto para recomendar para clientes e amigos, quanto para a gente também, que faz a diferença. Isso faz a diferença, tá? Para quem já teve um carro roubado, um problema no plano de saúde, ou um problema no investimento, é importante ter uma boa empresa e uma boa pessoa. Enfim, a empresa, para quem não conhece, até no Rock in Rio, tem uma área VIP lá, ela cuida do Rock in Rio, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. É uma empresa bem grande, mas como o nosso amigo falou, eu vou reforçar aqui, nosso foco é em vida, pessoal. Acho que o seguro de vida no Brasil, por muito tempo, é um tabu um pouco falar desse assunto, que ele foi considerado muito seguro de morte. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E o foco de empresas como a Prudential, outras empresas também estão se modernizando, é para focar mais em vida. Tá? Até porque, vou dar até um dado meu para vocês, não vou falar nem de Prudential. Nesses 10 anos, eu pago, se eu mostrar aqui compartilhar a tela do meu e-mail ou do meu WhatsApp, no mínimo eu pago um seguro por semana. Tá? Ou seja, em quantidade de sinistro, 90% que eu pago, se bobear até mais, são seguros em vida. E são exatamente os seguros que a gente não tem num seguro tradicional. Então, faz muita diferença ter um seguro montado de acordo com o seu perfil. Tá? Algumas informações básicas aqui para vocês saberem. O seguro, ele tem como objetivo proteger e dar liquidez, proteger patrimônio, tá? Porque na hora de uma emergência, transformar um patrimônio em liquidez não é rápido, tá? Para quem já teve alguma emergência em vida, ou até passou por inventário, tá? Não é uma coisa muito rápida, e geralmente a gente perde ali, no mínimo, 20%, 30%, pode chegar até 50% quando a gente precisa transformar isso em dinheiro. Tá? Proteger investimentos, então, para quem tem investimentos, também é uma solução, porque tem um tabu que fala, não, eu tenho muito patrimônio, não preciso de seguro. Tá? E aí a gente viu o que aconteceu aí no caso do Silvio Santos. Né? Então, ele tinha muito patrimônio, tinha contas fora, e mesmo assim, a família teve que se descapitalizar. E a ideia aqui é proteger os investimentos. E independente se eu tenho ou não tenho dependente financeiro. Porque, às vezes, dependente financeiro a gente acha que é só um filho, mas tem gente que, né, se não trabalhar, não gera renda. Então, você é a sua própria empresa. E tem gente que tem filhos ou mães, dependam ou ajudam financeiramente. E o seguro é uma ferramenta simples e rápida, né? Se feito bem feito, da forma correta, é uma solução. E é algo complementar a qualquer questões que vocês me passem aqui, eu tenho dúvidas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Qual que é o objetivo desse tipo de seguro, pessoal? Que a gente fala que é um seguro mais voltado ao planejamento ali, financeiro, algo complementar. É proteger essa fase que estamos aqui, a fase que a gente está trabalhando, produzindo. Se algo acontecer, mesmo que eu tenha um ótimo, que é um tema que até que a gente estava falando agora há pouco, e tem que ter um ótimo plano de saúde ou seguro-saúde, ele não paga as contas. Tá? E ainda tem alguns dados que eu, né, se vocês quiserem conversar até com clientes meus, tal, tem clientes meus que eles ficam à vontade muito de falar sobre isso. Um caso que eu sempre comento, que é de um advogado, que ele permite, inclusive, eu falar o nome dele, que eu vou falar o nome dele, Gustavo, tive com ele semana passada. Ele tem um ótimo seguro, né, do Bradesco, né, nacional, internacional, enfim,
Mas quando ele teve o câncer de rim dele, né, o especialista que ele escolheu, que era a pessoa especialista na cidade dele, não aceitava nenhum plano de saúde, né? O remédio que ele vai tomar, ele tomou, não é pelo plano de saúde. E a cirurgia robótica que foi indicada, o médico falou, olha, dá para fazer a invasiva, mas eu sugiro ser a robótica, que é a melhor. O plano de saúde também não cobriu. Viu? Você está falando que não tem que ter plano de saúde? Não, tem que ter, tem que ter. Mas, como a gente falou aqui, nada vai substituir o seguro, pessoal, nada, né? E aí muitas vezes a gente acha isso na teoria, e como eu estou na estrada aí, posso contar vários casos para vocês na prática, tanto quem tinha seguro, como ajudou, como quem não tinha, como infelizmente não foi tão simples assim. Tá? E, por fim, tá? Não menos importante, ele pode ser uma diversificação de terceira idade. Às vezes a gente acha que o seguro é só para morte. Ele pode ser usado em vida e ele pode ser diversificação. Tem pessoas que vendem, às vezes, alguns seguros como investimento. Não é, tá? Não é investimento, mas pode ser uma diversificação, porque talvez na fase produtiva eu precise de uma garantia, de acordo com o meu perfil, talvez lá na frente não. E aí, diferente de um seguro de carro, que tem que ter também, ou outros seguros, ele pode ser retroativo, independente se é valor parcial ou total, ele tem um retorno aqui, diferente de outros seguros. Tá? Diferencial do seguro, pessoal. Eu gosto muito da Mão Geral, que a gente estava falando aqui, e outras empresas, mas vamos falar um pouquinho do meu trabalho da Prudência. Diferencial do seguro. Ele é um seguro em vida, tá? Então, com garantias em 24 horas, já começando a falar um pouquinho do mercado versus esse tipo de produto. Os produtos do mercado, muitas vezes, eles têm carência, inclusive para a morte, por incrível que pareça, tá? Ou tem regras ali, se for a morte assim, assim, assado, tem casos de instituição financeira grande, tá? E dão até 24 meses de carência para alguns casos. Aqui não. A gente faz uma avaliação de saúde antes, então, assim, uma avaliação prévia, tá? Esse é um diferencial também para explicar para vocês. E a garantia já é dada em 24 horas, que pode ser desde 100 mil, até menos, se a pessoa precisar, até 100 milhões. Tá? Até 100 milhões ele tem de garantia. Então, quando a gente também vai para pessoas de patrimônio, então pode ser desde um CLT, que precisa de algumas garantias, eu vou falar quais são elas. Eu tenho clientes que são outro mito também, mas ele é concursado. Tem um desembargador que é cliente meu, juiz, procurador, porque o seguro não é de morte, gente. Ele pode te dar uma liquidez, uma tranquilidade em vida, tá? E às vezes, quando você é concursado, no máximo que você tem no afastamento do trabalho é a garantia ali da renda, do salário. Mas dependendo ainda da sua área, ainda tem uma queda, tá? Não é necessariamente igual. E aqui o seguro ele é uma liquidez imediata, que a gente paga pelo diagnóstico. Diferenciais também aqui, falando um pouquinho de mercado versus esse tipo de trabalho. Seguro tradicional, até comentei na sexta-feira que eu tive com a mãe de um amigo, e ele me falou isso na prática. Né? Seguro tradicional, eu faço lá, eu vou pegar meu exemplo, com 41 anos, ele geralmente é barato, caso eu não tenha nenhuma questão ali, tá? E eu vou pagar ele ao longo da vida. Normalmente, quando eu estou com uma maior idade, 65, 70 anos, se nada aconteceu nesse período, que seria um período precoce, né? Ele geralmente dispara o valor, porque ele tem dois tipos de reenquadramento. Reenquadramento de risco e reenquadramento etário, por idade. Tá? Hoje existe modalidade de seguro que a gente congela a idade na contratação. Então, eu posso dar entrada aqui no meu seguro e ter sempre 41 anos. Outro ponto também, eu posso definir o tempo de pagamento, tá? E o seguro ser vitalício. Quando existe a modalidade de seguro vitalício no Brasil, é vitalício enquanto eu pago. Muitos seguros são assim. Então, como eu peguei o caso lá da mãe de um amigo meu, que está com 70 anos, 73 que ela está. Ela já está pagando uma parcela ali, ela não está ativa economicamente falando, nem trabalha mais, não tem essa capacidade de pagamento, ela estava pagando 3.350, assim, perto de 3.400 de parcela. E um seguro muito baixo, porque o valor do seguro foi reajustando pela faixa etária, né, e pela inflação. E o seguro dela só reajustou pela inflação, não pela faixa etária. Ou seja, a proporção entre o que ela paga e o que ela tem de seguro, ele não é tão interessante. Só que se eles cancelam agora o seguro dela, ela tem doenças pré-existentes já. Provavelmente não consegue fazer um seguro em outro local. E não tem nem opção mais de ter o seguro, nem o dinheiro. Então, no seguro vitalício, que é uma modalidade que as pessoas procuram muito,
eu aproveito minha capacidade produtiva. Tá? Eu, com 41 anos, eu vou trabalhar facilmente até os 60. Com a expectativa de vida aumentando, pode ser que eu trabalhe até mais. Mas, estatisticamente, as pessoas ali entre 40 e 50 anos, né, elas estão numa fase muito ativa, economicamente falando. Então, eu posso aproveitar esse período para comprar o meu seguro. Tá? Um contrato que é vitalício, tá? Sem cláusulas do artigo 769, é uma coisa que eu falei na sexta. Muita gente não lê, né? E muita gente que vende também o seguro não sabe disso, né? Porque hoje muita gente pode vender o seguro ali, às vezes não é nem má fé de quem vende, mas existe a cláusula na maioria dos seguros que tem essa informação básica aqui, que depois eu posso mandar para vocês. Que em um caso de um agravo de risco, vou pegar o meu exemplo aqui, não é o meu caso, não aconteceu isso comigo. Mas vou pegar o caso do Gustavo, que é essa pessoa que eu paguei o seguro de câncer. Ele continua com o seguro da Prudente, e só usou a cobertura de câncer em vida, ele não morreu, gente. Tá? E, inclusive, ele está na justiça lá contra o plano de saúde. Tá? Mas o seguro foi pago. Ele mandou a cópia da biópsia, o seguro foi pago. Estatisticamente, um seguro tradicional não pagaria, né, ele, porque ele não morreu. E naquela renovação, que alguns seguros têm anual, outros a cada 3 anos, outros a cada 5 anos, a seguradora pode reavaliar ele ou não aceitá-lo, ela pode fazer isso entre 15 e 30 dias, ou reajustar o valor e ficar impagável, talvez, para ele. Ah, Rodrigo, é só ele não avisar que ele teve um agravo na saúde. Quando a pessoa não agrava, isso pode ser considerado má fé, e ele pode não receber o seguro. Como eu já acompanhei um caso também de uma pessoa que teve câncer de rim ou estômago, tá? E não avisou o banco, anos depois veio a falecer, e tinha tido aquela renovação automática, e o seguro não pagou, porque estava escrito lá, ele tinha que ter informado esse agravo. Então, isso ocorre. Então, a maior preocupação que a gente tem que ter no seguro, muitas vezes, é receber. Às vezes, ele se preocupa muito no quanto a gente paga, isso é importante também, mas tem que ter essa preocupação de receber, porque a pior coisa é pagar e não ter o suporte lá. Tá? Diferenciais também de atendimento, gente, como o foco aqui nosso é a gente gerar ali negócios um para o outro, falar um pouquinho. Se tem um especialista no seguro, a gente consegue montar o seguro sob medida. Se acontecer uma eventualidade, meu cliente não vai ligar para o 0800, 0300. Hoje eu tive uma questão na Amil, eu tive que ligar, eu queria mudar o meu e-mail e o meu e-mail e meu celular. Aí liga, 0300, aí não, o e-mail está errado, aí manda a carta tal. Você tem que ter nessa parte do seguro, é importante você ter um acompanhamento personalizado. Tá? Se a gente se preocupa em, às vezes, proteger a lata, que é o carro, né? E é bom quando a gente bate o carro roubado, um corretor de seguro dá suporte para a gente, na nossa vida isso não é menos importante. Tá? Diferencial, pessoal, para a gente também falar um pouquinho com vocês. Doenças graves. No seguro, a gente pode colocar algumas cláusulas e coberturas, e pode definir valores. Tá? O que eu mais pago em valores absolutos é essa cobertura. Não é a cobertura que eu mais pago todo dia, mas é a cobertura que eu mais pago em valor absoluto. Tá? Quando eu falo doenças graves, essas são as principais que vocês estão vendo aqui em tela. Tá? O câncer dispara como a principal, não tem mais idade para acontecer. Tem gente que eu paguei sem histórico familiar, ou seja, pai e mãe não tiveram, nem irmãos, e eu paguei. Teve pessoas jovens que já precisaram acionar o seguro pelo câncer, tá? E todas elas, uma coisa foi em comum. A gente não conseguiu, vamos dizer assim, a parte emocional não conseguiu entrar porque, talvez não tenha esse dom ali dos psicólogos, mas você ter uma liquidez, isso dá uma tranquilidade tremenda. E como é que é pago esse seguro, Rodrigo? É um reembolso? É um valor mensal? Não, ele é pago pelo diagnóstico. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha um custo de 10 mil por mês e fature 30 mil por mês. Eu posso calcular em cima disso. Então, em um ano eu estou falando 120 mil de custo, ou, se eu pegar o faturamento, 360 mil ali de faturamento. Então, eu posso, e é assim que é feito, calcular em cima de qualquer variável dessa. Ah, Rodrigo, quero calcular em cima do... O que você sugere? Vamos sugerir calcular em cima do faturamento. Então, no diagnóstico de uma doença, eu vou receber integralmente, livre de imposto de renda, livre de qualquer outra questão burocrática ou tributária, vou receber os 360 mil. E esse dinheiro cai na minha conta, não vai para o hospital nem para o médico. Então, eu posso usar ele para me manter ali no período que eu estou afastado do trabalho. Rodrigo, mas fiquei afastado só 3 meses. Como ele é mais voltado ao planejamento financeiro do que um seguro de morte,
ok, pega a diferença e paga, ou investe, ou paga um financiamento, faz o que você quiser. Mas muita gente, muitas vezes, usa até para se tratar. E na hora do tratamento, quando a gente vai precisar de tratamento ali, uma tomografia, um remédio, uma cirurgia, não dá para você receber uma cobertura de R$ 1.000, que seja 5 ou 10 mil. Tá? Muitas vezes você tem que receber um valor alto para dar essa garantia. E o seguro, pessoal, ele é barato quando a gente olha essas coberturas, tá? A relação custo-benefício, ele é barato. Existem até outras modalidades, tá? Como vocês estão vendo aqui em tela, Parkinson, Alzheimer, ELA, até TCE aqui, que é o traumatismo craniano, enfim, tumor cerebral benigno. Ah, só paga em caso de câncer maligno? Não, depende do plano que você monta. Isso vai depender muito de quem te atende, da empresa, etc. Outra coisa que as pessoas quase não sabem, tá? Que a maioria das empresas funciona assim. Poucas são desse modelo que eu vou mostrar agora, como na Prudential. Rodrigo, sou um cirurgião, ou trabalho com a mão, sou um advogado, ou nós mesmos aqui, né? Eu me desloco bastante, apesar de trabalhar online também. Se eu perder o movimento de um membro, como funciona? Existe uma tabela para pagar no seguro tradicional, tá? Ah, 10%, 3%, um DB3. Aqui, independente se eu perco a pinça da mão, o movimento do pé, da perna, eu vou receber 100% do valor do meu seguro. E a Prudential assume o pagamento. Ou seja, independente se eu pago ali R$ 250 por mês ou 2 milhões no ano, que é o seguro, tem pessoas que pagam desde um valor menor a maior, de acordo com o perfil de cada pessoa e de modelo do produto. Além de eu receber o que está lá no seguro, eu tenho uma garantia de 1 milhão, se não invalidez. Além de eu receber a garantia, todas as coberturas continuam ativas e a Prudential continua pagando. Tá? E esse produto pode, inclusive, ser vitalício. Ou seja, pode ser um seguro vitalício que eu nem pago. Então, lá na frente, ou eu vou usar um seguro que eu não paguei, porque eu tive uma invalidez parcial, ou, inclusive, posso até resgatar quando eu não precisar mais de seguro. Tá? Então, alguns diferenciais aqui. Coberturas em vidas, como renda hospitalar, fiquei hospitalizado, isso aqui ficou muito conhecido na pandemia. Ah, Rodrigo, movimento R$ 1.000 por dia, 30 mil no mês. Ah, movimento 10 mil no mês, 5, enfim. Cada um tem um perfil. Né? Fiquei hospitalizado 30 dias, 30 mil. No caso do TI, 60. A gente vai até 180 mil, para vocês terem ideia. Então, a gente consegue atender desde o profissional liberal até uma pessoa ali que, se ele parar, o negócio para também, tá? Inclusive, depois, se der tempo aqui, eu vou compartilhar um vídeo com vocês também. Sobre uma pessoa bem conhecida, tá? Que usou o seguro da Prudente. Ele também pode falar que ele permite. Outras coberturas, como fraturas, cirurgias. Rodrigo, me explica como é que a gente usa essa cobertura. Eu tenho um plano de saúde, tenho um seguro-saúde, tá? Para quem já teve fratura ou teve algum amigo que já teve fratura, já sabe o protocolo. Né? Se eu for escolher o cirurgião, o melhor não vai ser pelo plano. Tá? E no processo de fisioterapia, também, geralmente o plano de saúde vai me dar ali 10 sessões. E aí, se eu precisar de algo a mais, eu vou ter que pagar. Até quem faz atividade física, acontece isso. Aqui não. Além da gente receber o valor pela fratura, tá? E cai na minha conta, eu faço da maneira que eu quiser. Cirurgias, a gente pode utilizar também. Então, tem várias coberturas em vida, pessoal. E a cereja do bolo, que é uma coisa que se pergunta muito, essa questão do seguro vitalício. Tá? Por que usar um seguro vitalício? Ele é algo complementar numa sucessão empresarial. Pode ser pessoa física, pode ser jurídica, e é uma forma também de proteção financeira. Como assim, Rodrigo? Alguns exemplos aqui. Antes de eu entrar no seguro vitalício, alguém tem alguma dúvida das coberturas em vida, como usa, como aciona? Acredito que não, viu, Rodrigo? Foi bem explicado. Tranquilo. Depois eu vou dar um aporte final aí, mas bacana. Valeu. Bom, seguro vitalício, pessoal, como é que ele funciona, tá? Eu posso definir aporte único, já se torna vitalício. Eu posso definir aporte, por exemplo, de 5 anos ou 10 anos. O perfil de cada pessoa que vai determinar isso. Estatisticamente, no seguro vitalício, as pessoas fazem um plano de 10 anos porque elas não querem se descapitalizar, gostam de investir em outras áreas, está correto. Tá? E aí, enfim, como ele funciona? Tá? Eu defino o valor de aporte, a cobertura, né? Como aqui cada um tem um perfil, eu vou falar só de garantia. Vamos imaginar que eu comprei uma garantia de 1 milhão. Primeiro benefício do seguro vitalício, o que eu pago de parcela, ele é inferior ao meu seguro. Isso muitas vezes não acontece em alguns seguros ao longo da vida. Muitas vezes o que eu pago de parcela
ao longo da vida, ele pode ultrapassar o valor do seguro. E, muitas vezes, o seguro ele não é vitalício. E aí eu não tenho nem o dinheiro, nem o seguro. E talvez na hora que eu mais preciso, que é lá na frente, quando eu não estou tão ativo. Aqui não. Tá? Eu defino o período de pagamento. Nesse exemplo aqui, eu vou pegar o meu exemplo. Estou com 41 anos. Aos 51, ele pode estar quitado, ou posso fazer aporte único, 5 anos. Vou pegar o exemplo dos 10 anos mais fácil. Aos 51, ele está quitado. Se acontecer alguma coisa ao longo desse período, eu tenho todas aquelas coberturas que eu vou usar, que não abatem do seguro, e nem no fundo de reserva, tá? A partir dos 10 anos ali, com 51 anos, ele é um seguro vitalício, inclusive para doenças graves, né? Que quando eu seguro, algumas empresas até têm seguro vitalício aqui no Brasil, mas elas não têm de doenças graves, que é a parte do câncer, etc. E, estatisticamente, né, primeiro vem uma doença para depois vem uma morte. Então, esse seguro não é um seguro si, é um seguro de quando. Tomara que seja com 200 anos, mas quem tem uma modalidade como essa vai usar. Então, aquele conceito também, aquele tá bom, estou jogando dinheiro fora, tal, não tá. Porque a gente vai usar. Tomara que seja com 200 anos, ou tomara que seja uma diversificação de terceira idade, mas todos vamos usar esse tipo de seguro. Então, aos 51 anos, eu quitei esse plano, o que eu paguei de parcela inferior, comecei com um seguro de 1 milhão, um exemplo, poderia ser 100 mil, poderia ser 100 milhões, e como ele corrige pelo IPCA, na média, né, tem muitos clientes que já completaram 10 anos ali, então, na média, esse seguro, ele vai estar ali com 10 anos 1,6, 1,7, ou seja, que o que compra hoje 1 milhão, pode ser que daqui a uns anos não compre, então ele acompanha a inflação, diferente de um seguro tradicional, que a parcela vai aumentando muito pela idade, que eu vou envelhecendo, mas o seguro não é assim, ele não acompanha pela idade, só por correção de inflação, tá? E eu paro de pagar e se torna um seguro vitalício. Por isso que ele pode ser diversificação para a terceira idade, eu posso resgatar, se eu não quiser mais ali, né, nos 60 anos, 70 anos, por ali, mas eu paguei só até os 51. Aproveitei minha capacidade produtiva ali para pagar. Ou não, se eu não resgatei, porque, né, a ideia é investir em outros lugares, não é prudente, ao longo da vida, se eu tiver com 80 anos, eu paguei até 51, e infartar, eu posso ter, é facultativo, eu posso usar o seguro em vida, se eu quiser, tá? Parcialmente ou totalmente. Vamos imaginar que eu tenho 1 milhão lá, eu posso usar 150 mil, 300 mil, meio milhão, posso escolher o percentual que eu posso escolher desse seguro, tá? Esse é um grande diferencial, quase ninguém sabe aqui. Outros motivos que pessoas fazem, aportam muito dinheiro na Prudential. Eu vi já uma pessoa que fala que paga ali 100 mil por ano, tem valores altos, tá? Aí vocês vão entender um pouquinho. Porque ele é uma proteção financeira, tá? No Código Civil, artigo 833, ele fala o seguinte, que o seguro de vida é empenhorável, é alienável, não entra em partilha de bens, não entra em inventário, etc. Mas qual o problema do seguro de vida no Brasil, a modalidade brasileira, tá? Não esse modelo americano aqui. Ele, geralmente eu pago, né? Se eu tiver um agravo, a instituição não é obrigada a me aceitar, ou pode ficar mais caro, ou ele pode não ser vitalício. Então, por mais que ele tenha muitos benefícios, eu posso não usá-lo. Aqui, não. Então, muita gente usa, às vezes, até como uma reserva. Então, a gente, às vezes, pega médicos que querem ter uma proteção financeira, porque tem muito risco ali de processo de pacientes, empresários buscam a gente muito para... Tá, eu queria aportar um valor que se acontecesse uma emergência, dar uma liquidez ali para minha família, para mim, né, em vida, ou para minha família em minha ausência, para, inclusive, a empresa não ficar ali presa em inventário. Mas também a gente sabe que o empresário tem risco tributário, trabalhista. Vou fazer uma reserva aí, porque isso não entra, né, Rodrigo? Se tiver um bloqueio judicial, tal, não entra. Porque não é considerado investimento, não é previdência. Todas as outras ferramentas que a gente conhece aqui no Brasil, pessoal, tem jurisprudência, se vocês forem perguntar. Né? A ideia aqui, como eu falei, é algo complementar. Nenhum cliente ele não tem por que não ser cliente desse produto, tá? Tem pessoas que não querem ser, mas não tem argumentos para não ser. Tá? Rodrigo, meu cliente que tem um patrimônio grande, ele tem uma hold. Se você pesquisar, a hold precisa ser atualizada, tem riscos, tem brechas, como tudo na vida. Tá? Então, o seguro vai ser algo complementar para dar aquela liquidez. Meu cliente tem muito investimento. Investimento na hora da emergência, quando você mexe, talvez antes da hora, ou você nem tem cabeça para ver isso, no caso de uma emergência, ou você perde. Tá? Então, assim, poxa, eu estou no começo da minha carreira, Rodrigo. Perfeito. Talvez você precise se preocupar ali se você não puder gerar renda, não puder trabalhar. Rodrigo, eu não tenho ninguém que dependa de mim. Melhor ainda. Tá? Então, a gente não vai focar em morte, vamos focar naquelas coberturas em vida. Então, existem várias áreas, pessoal, para a gente trabalhar. Tá?
quais são os principais tópicos aqui quando a gente fala do seguro? Tem várias coberturas, tá? Mas hoje eu queria só fazer um apanhado aqui, vou fazer um resumo final para vocês, tá? São as garantias em vida. São cirurgias, fraturas, renda hospitalar, doenças graves nem se fala, né? E aí alguns dados técnicos, tudo que eu falo aqui vocês veem no Google, tá? Não é o Rodrigo que está falando. Alguns dados técnicos para vocês saberem. Tá? Até eu falei. Se vocês entrarem no Google agora, em 2025, tiveram mais de 700 mil novos casos de câncer. Eu nem estou falando de todas aquelas coberturas que vocês viram lá. Câncer, AVC, infarto, esclerose. Estou falando só do câncer ali. Tem mais casos de câncer no Brasil do que carros são roubados. O brasileiro, né, quando eu vou para esses congressos aí, representando o Brasil aqui em outros países, eles sempre brincam com a gente sobre isso. Ele falou, não, engraçado, vocês protegem a lata e quem está dentro da lata muitas vezes não está protegido. A gente muitas vezes paga um seguro ali de 5, 10 mil num carro, até mais, né, ou menos, enfim, depende do modelo ali. Não volta R$ 1 e quem está dentro do carro ali, se um acidente tiver uma invalidez, não vai receber. Tem que ter o seguro do carro? Tem que ter, né? Mas é um pouco louco ali. Entre a minha bicicleta, meu carro e minha vida, teoricamente, né? Na prática, aí é a escolha de cada um. Primeiro vem a minha vida, depois vem meu carro, depois vem a minha bicicleta. Então, esses são alguns diferenciais, tá? Como a gente falou, invalidez paga pelo valor, mesmo que seja parcial. As coberturas são de valores altos, parte de doença grave. O pagamento sempre, até numa ausência precoce, pode ser uma morte, uma invalidez total, uma perda de autonomia. E ser um produto que a gente chama de, nos Estados Unidos e outros países, de whole life, um produto vitalício, mas não de pagamento vitalício, pré-determinado. Tá? Vou pegar dois exemplos práticos que ocorrem. Tá? Muito simples, até pegar esse ano que a gente está. Estamos em 2025, posso ser um cliente que quer uma garantia de 1 milhão, tá? Pegar sempre valor redondo que é fácil. E posso ser um cliente que queira guardar 50 mil por ano, né? É por mês. Sei lá. Tá, gente? A gente sempre monta o plano de acordo com o perfil da pessoa. Se acontecer alguma emergência, eu transformo 50 mil em 1 milhão. Não tem um investimento que faça isso. E, muitas vezes, nem o seguro tem essa garantia vitalícia. Tá? Se eu definir que eu vou pagar em 10 anos, quando eu chegar em 2035, eu me obriguei a guardar 600 mil, um exemplo, tá? E o seguro já não está mais em 1 milhão. Vamos imaginar que ele esteja em 1,5 milhão, só para ficar fácil a conta ali. Então, talvez eu vou ter uma decisão boa, um problema bom para decidir, sei lá, resgatar uns 800 mil, cancelar o seguro, ou não, deixar isso aqui corrigindo. Tá? E também o seguro vai continuar aumentando, mas aqui eu não pago mais. A questão do pagamento foi zerada. Tá? E todas aquelas coberturas que a gente viu, gente, invalidez, doença, etc., nenhuma delas vai abater desse cálculo. Então, e como eu falei, ao longo da vida eu vou usar. Ou como uma reserva, porque 51 anos é muito novo para acessar esse dinheiro, tá? Geralmente vai ser mais na frente. Enquanto eu não acesso ali o fundo de reserva, eu tenho as garantias que eu coloquei ali no contrato. Né? O contrato só acaba desse tipo de modalidade se a pessoa ou morre, né, ou resgata. Outra modalidade está muito em alta, tá? Que você já deve ter ouvido falar, mas as empresas às vezes fazem um jeitinho. Não é um contrato, só às vezes não está em contrato. Que é o seguro de sucessão. Somos 3 sócios aqui, somos 3 sócios. 1, 2, 3. Todo o nosso dinheiro está aplicado na empresa, tá? A empresa está aqui no meio. Tá? Todo o nosso dinheiro está na empresa. Essa empresa está avaliada, pegar para ficar fácil, com 3 milhões, então, ou seja, cada um tem direito a 1 milhão. Está todo o dinheiro aqui na empresa. Tá? A gente não tem liquidez. Se acontecer qualquer eventualidade com um dos sócios em vida, muitas vezes vai parar, inclusive, a atividade da empresa ali, se é sócio não investidor. Tá? A empresa pode pagar para a Prudential, tá? E o seguro ser dos sócios. Se um dos sócios faltar, por isso que a gente fala sucessão, a Prudential deposita o dinheiro na caixa da empresa justamente para pagar a família dos outros sócios, evitando aquela confusão, aquela briga, que você já deve ter falado uns nomezinhos que está na moda bonito, valuation, tal, não sei o quê, aquelas brigas assim, que aí trava a empresa, tal. E aí vou dar uns casos aqui simples para vocês, tá? Para vocês verem isso na prática. Deixa eu pegar aqui para ver se ele está. Já note. Compartilhar a tela com vocês aqui. Tá?
casos reais para vocês conhecerem também. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês do outro. Vou pegar pelo celular e compartilhar com vocês. Um caso real que eu separei para mostrar para vocês aqui. Compartilhar a tela, continuar, iniciar. Estão ouvindo? Tá dando só um pouquinho de microfonia só, tá, Rodrigo? Tá, já tirei a microfonia, vamos lá. Então tá bom. Só tá sem som, Rodrigo. Tem um compartilhando a tela que está sem som, né? Vou mandar isso aqui no grupo para vocês verem, tá? E Manda no grupo pra gente. vou mandar no grupo e vou contar o caso aqui, depois vocês veem com calma ali, tá? Tá E bom. depois eu mando ali meu telefone, meu... Deixa eu voltar aqui, sair dessa, para não dar microfone e voltar para a tela para vocês me verem. Tará. Pessoal, aquela pessoa que vocês viram ali na tela, tá? Que vocês vão ver ali no grupo, é uma pessoa chamada Pedro Janot. Foi o cara que foi presidente da Azul, da Mesbla, tal, etc. Ele não tinha só o seguro da Prudential, tá? Não vim falar das outras instituições, tá? Na venda das empresas, geralmente muito bacana o atendimento, mas a gente escolhe uma empresa também, não só pelas coberturas, tem que ter um bom profissional, não tem jeito, a gente está falando da vida, mas também pelo pagamento. Né? Hoje, se a gente entrar no órgão regulamentador, a Prudential não é a seguradora que tem mais clientes no Brasil, então ela não deve estar de longe, né? Deve ser a empresa que menos paga seguro. Na cobertura de doenças graves, de cada 10 solicitações de pagamento de seguro no Brasil, né, que são pagas, né, um monte de gente não recebe, vamos pegar os pagos, 7 são da Prudential. Não estou falando em valores, não, estou falando em quantidade. Existe lá. Aquela pessoa que vocês viram no vídeo ali, que estava sem som, que eu mandei no grupo, é o Pedro Janot, presidente da Azul, da Mesbla, foi a Mesbla, trouxe a Zara, a Richa, de várias empresas, um empresário de patrimônio bilionário, com um seguro muito bom, não só na Prudential, como em outros lugares, tá? Quando ele caiu do cavalo, literalmente, no interior de São Paulo, pessoal, ele literalmente, tá? Literalmente ele caiu do cavalo, nesse sentido figurado, vocês vão ver reportagem lá. As operações dele pararam, ele que assinava, e geralmente isso é uma característica de nós, empreendedores, tá? E por mais que ele tinha patrimônio, renda, etc., foi um caos na vida dele. Ele fala sobre isso, tá? Foi um caos na vida dele. Né? Ele não recebeu o seguro de outras seguradoras. Não é garoto propaganda, ele é caso real. Tem vários casos. Não receberam seguro de outras seguradoras. Várias pessoas na pandemia não receberam de algumas seguradoras ali, porque pandemia e epidemia é um risco excluído. Então, assim, historicamente, hoje a Prudential é a seguradora mais confiável. Não que as outras são ruins, tá? Sempre a seguradora tem um ponto melhor, um pior, mas no todo, assim, ela é mais confiável. Eu gosto muito de algumas seguradoras, uso como complementar, quando o cliente quer complementar algo pontual, mas se um empresário de patrimônio de bilhão precisou de um produto como esse, eu acho que a gente também precisa, nossos clientes também. Tá? Eu não conheci ninguém que quebrou financeiramente por ter um seguro de vida, mas já conheci várias pessoas que quebraram financeiramente por não ter. Tá? Então, acho que essa é a mensagem até para nós, né? Quem tem seguro de carro aí, escolha ter um bom seguro de vida, tá? Não precisa ser o da Prudente. Mas tem um seguro também que tem coberturas em vida, que é uma coisa que eu conscientizo muitas pessoas quando eu falo, independente se são outros corretores que vendam ou clientes. E, estatisticamente, a gente vai precisar primeiro em vida. Tirando algo acidental, estatisticamente, sempre vem em vida. E o seguro de vida, nesse modelo, ele pode ser acionado em caso de uma doença terminal, ou seja, não precisa morrer, possa acessar em vida, uma invalidez total e várias daquelas outras coberturas que a gente viu ali. Tá? Pode ser usado como planejamento financeiro, sucessório, etc. Tá? E a gente pode usar de diversas formas. Tá?
Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, para não ser monólogo aqui, só eu falar? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Rodrigo, Décio, eu achei muito legal as explicações que você deu, são muito pertinentes aí para a gente que está conhecendo mais sobre esse mercado. O legal, como a gente vem falado, é que a intenção dessas nossas lives é que elas fiquem gravadas. Acho que você chegou a ver que a gente tem um canal no YouTube, né? E tudo que a gente está falando nessas 3 semanas, nós estamos levando lá para o canal do YouTube. A intenção nossa, tá, Rodrigo? A gente está até fazendo toda uma movimentação para, a partir agora de 3 de fevereiro, começar a atrair novas pessoas para dentro do grupo. E a nossa intenção com isso é trazer indicadores. Então, mais ou menos, pegando ali aquela perninha que o Rodrigo começou a fazer o bate-papo, a intenção nossa da EcoBusiness foi essa realmente, a gente trazer pessoas como o Rodrigo, que são especialistas num segmento, como a Ana, por exemplo, que trabalha há 17 anos com plano de saúde, como o Eduardo, que trabalha um baita tempo no mercado de produtos financeiros, como a Cireide também, né, Cireide, que trabalha há vários anos com plano de saúde. Então, nós temos várias pessoas com várias características dentro dos nossos produtos, e também nós vamos atrair pessoas que não têm conhecimento de nenhum dos 6 segmentos que nós atuamos, e é aí que vai ser o nosso empenho realmente, em desenvolver aquela pessoa naquele segmento. Automaticamente, o segmento de seguros é um guarda-chuva que a gente separou 4 ramos, que é o de automóvel, o de residência, o empresarial e o de vida, mas eu sempre tratei o seguro de vida como um segmento à parte, por isso que eu fiz questão de trazer o Rodrigo e dar esse ênfase na Prudential, por esses motivos que o Rodrigo já falou, pela característica da empresa, pelo potencial, por tudo isso, mas principalmente porque cada vez mais passa a ser um produto em crescimento, que as pessoas pararam de desmistificar que o seguro de vida era apenas uma coisa e sim que pode ser usado e muito bem usado, quando for bem direcionado e instruído. Como eu já comentei com vocês na outra live, o seguro de vida é muito vendido em bancos, né, Rodrigo? Por troca de favor, então eu faço um seguro de vida para ter um limite do cheque especial, para ter um cartão de crédito aprovado, quer dizer, por alguns motivos que eram feitos. Como eu já comentei com vocês, os seguros de banco pararam de fazer isso através do gerente, mas instituíram um corretor de seguros com o SUSEP lá dentro para poder fazer esse processo para vender o próprio seguro dele, que é o seguro Bradesco, o seguro Itaú, o seguro Santander, que também tem os seus próprios seguros de vida. Mas, como o Rodrigo falou, a gente não está aqui para falar mal desses produtos, são bons produtos, mas que não têm as mesmas características como um seguro da Prudential tem hoje e pode oferecer. Como a Prudential, nós temos a Mongeral também, que é um produto muito bom, temos a Asus, que é um produto que é mais novo no mercado, é um produto nacional, que também vem crescendo muito e trazendo muita amplitude para o mercado, mas aquilo que a gente comenta, quando a gente fala de uma empresa centenária, uma empresa que tem aí uma característica internacional, aí realmente é o que o Rodrigo falou, na hora que realmente acontece uma crise, né? Nós passamos por um momento de crise, uma pandemia é um momento de crise. É aí que se demonstra quais são os seus parceiros de negócio e quais não são. A Ana e a Cireide, que são especialistas em plano de saúde, vão se lembrar disso. Na época da crise do plano de saúde, as empresas que não tinham uma estrutura para manter o atendimento, se não chegaram a quebrar, simplesmente tiveram que refazer todo o seu percurso de negócio, porque passou-se por um momento de muita dificuldade. Então, a gente passou por um momento de crise, que foi a pandemia em 2020, que se estendeu até 2022. Então, assim, é um produto muito importante, por isso que a gente trouxe na EcoBusiness e a gente deu uma referência diferenciada para ele. Nós vamos continuar dando uma referência diferenciada. Como o Rodrigo falou, eu também comungo da mesma tese, que diz o seguinte: se você quer vender vários produtos, você pode indicar vários produtos, desde que você tenha parceiros que possam te ajudar na execução desses produtos. Mas a nossa intenção na EcoBusiness é que, de todos esses segmentos, vocês escolham um segmento para ser o segmento principal, para vocês se desenvolverem desse segmento. E pode ser, de repente, o Eduardo levantar a mão e diz: pô, Décio, gostei tanto da apresentação do Rodrigo, quero aprender sobre seguro de vida.
Nós vamos colar o Eduardo no Rodrigo, o Rodrigo vai explicar para o Eduardo como funciona, vamos transformar o Eduardo no expert no assunto da Prudential, do seguro de vida, não só Prudential, logicamente ele vai conhecer toda a oportunidade que o mercado de seguro de vida tem com os diferenciais da Prudential, que é o nosso principal parceiro, e aí o Eduardo vai se transformar num especialista. E automaticamente dentro da EcoBusiness nós vamos ter 2 especialistas, o Rodrigo e o Eduardo. Tomara que daqui a 5 anos nós tenhamos 20 especialistas, né, Rodrigo? Foi assim que você começou, né, Rodrigo? Você começou com o seu negócio ali pequenininho, foi crescendo, participando de uma equipe, depois se transformando líder de uma equipe, depois crescendo nessa liderança e hoje tendo a sua própria franquia da Prudential, né? E hoje já são 1.400 clientes aí pelo Brasil. É isso aí, então são 1.400 clientes em todo o Brasil e uma equipe muito grande que o Rodrigo transformou nesse meio tempo, que eram pessoas que não conheciam sobre seguro de vida, né, Rodrigo? Pelo que eu conheço da sua história, das pessoas que estão à sua volta e que hoje trabalham com você, também eram pessoas que eram leigas no seguro de vida e que entraram no ramo, entenderam e viram que era... Voltou. Voltei, né? Eu tô com estabilidade, tá Eu horrível. vou falar um pontozinho que não está dentro muito do foco do seguro de vida, mas é uma coisa para a vida que eu acho que é bacana assim, a gente falar. E eu acredito em alguns pontos, tá? E aí o Décio conhece um pouquinho mais. O esforço sempre vai vencer do talento, gente. Mesmo que você não conheça do seguro de vida, do investimento, se você focar, e o foco na determinação. Então, se você focar, é possível fazer. E você ter a informação, se diferenciar, é importante também. Tá? Se manter atualizado. Então, a pessoa, eu falo muito da bandeira da Prudente, mas para eu falar da Prudente, tem que conhecer as outras empresas. Então, você de cabeça ali, o que cada uma cobra, isso passa credibilidade, segurança, e um cliente bem atendido ali também abre muitas oportunidades. Quanto no Brasil foi muito ruim a pandemia, foi muito triste para mim também, né? Perdi pessoas também, mas foi uma oportunidade muito grande de alavancar o negócio. E a tendência, pessoal, se vocês estudarem os outros mercados, é as pessoas terem. Muitas profissões vão ser obrigadas, até para ser um grande investidor em outros países, você tem que ter um seguro ali, enfim, nas empresas. E acho que o nosso trabalho é esse, assim, a gente se unir, fazer essas lives, treinamentos, cada vez mais um aprender com o outro e seguir em frente, né? Se ajudando, se apoiando, tendo esse diferencial para os nossos clientes. Isso mesmo, Rodrigo. E assim, o mais importante é isso, a gente criar esse ecossistema onde a gente possa gerar oportunidade. Aquilo que a gente acabou fazendo nos últimos 4 anos, que foi de 2020 a 2024, que ficamos todo mundo ligado a apenas indicações de internet. Hoje a gente tem aí, a gente voltou, né, Rodrigo, a ter interação humana, né? No final de 2024 para 2025. No final do dia, o humano ainda é necessário. Sim, o robótico vai facilitar, mas o humano vai fazer a diferença ali. E aí o que acontece muito é que, querendo ou não, é gostoso uma reunião presencial, é gostoso um bate-papo, um café, um almoço com o cliente, fazer esses bate-papos. E o legal é que o Rodrigo tem ele e uma equipe para poder nos apoiar aí naquilo que nós tivermos necessidade, tá bom, pessoal? Rodrigo, quero te agradecer novamente pela parceria, agradecer a todos que puderam participar conosco, para aqueles que o conteúdo vai ficar gravado. O Rodrigo trouxe muito conhecimento aí para a gente, muita oportunidade. O Rodrigo, cada vez que aparece aí, sempre traz uma motivação diferente, um direcionamento bacana. Como ele falou, eu comungo da mesma ideia, a gente tem que se especializar num assunto para ser realmente um diferencial de mercado. E a vantagem da EcoBusiness é naquilo que eu não for o diferencial, eu posso comungar com outras pessoas sendo especialistas e não deixar de ganhar. Eu brincava hoje lá do pessoal, eu tenho uma parceria com um parceiro de Alphaville que ele se intitula como judeu das finanças, né? E aí ele brinca que sempre tem que ter o 10% do judeu. Então, o judeu não faz nada que não tenha os 10% ali que ele ganhe. Então, eu estava falando hoje com o pessoal que eu fui atender da Vitacom, empresários que querem investir em imóveis, e eu dizia para eles, o meu importante é ganhar 10% em tudo que eu negocio.
Se eu tiver a possibilidade de ganhar 10% em todo o network que eu tenho e em todas as oportunidades que as pessoas me apresentam, já dá para fazer um pezinho de meia bom aí todo mês. Então, quem tem network, às vezes, é melhor do que ter dinheiro na praça, né? É isso que automaticamente os principais especialistas na área de vendas dizem, né? Uma coisa é você ter conhecidos e outra coisa é você ter realmente negócios com conhecidos, né? Então, quando você começa a colocar as informações na sua rede e aquelas pessoas que te conhecem... Hoje, por exemplo, eu reencontrei um amigo que eu não via desde 2008, que trabalha comigo na Vivo, e outro que eu não via desde 2006. Mas eles continuaram meus amigos através das redes sociais. E por eu ter colocado as informações da Vitacom, que eu comecei a fazer um novo trabalho na Vitacom a partir de dezembro, eles me acompanhavam em tudo aquilo que eu postava, só que a Vitacom chamou a atenção deles. E os dois são empresários, os dois têm empresa, e é o que eu disse para eles. Hoje a gente está falando aqui de Vitacom, não vou nem falar nada de Ecobusiness para vocês, que é o produto que eu estou apresentando, mas vocês tenham certeza que depois eu vou levar o pessoal da minha equipe para oferecer a carteira de produtos que a gente tem. Vamos fechar primeiro o negócio de imóveis, que é o que nos trouxe até aqui e que vai fazer a realidade para vocês. Mas um tem 15 funcionários, outro tem 10 funcionários, e aí entram vários produtos que a gente pode alavancar. E os dois têm perfil, por exemplo, a seguro de vida. Eu nem cheguei a perguntar ainda se eles já têm ou não têm. Mas aí é um exemplo, são clientes que com certeza eu vou chegar para o Rodrigo e vou falar, tá aqui, Rodrigo, fala com o Walter, fala com o Alex, os caras têm a mesma idade que eu, o Walter tem 52, o Alex tem 51, são caras que estão numa idade que eles têm a necessidade de ter esse processo. E como são empresários, ele tem todo esse problema, esse processo. Tem já um patrimônio, precisa se garantir com esse patrimônio, precisa garantir garantias naturais, de tudo isso que o Rodrigo mostrou, pela idade que a gente já se encontra e que as dificuldades naturais acontecem, então, assim, são prospects de clientes. Então, é o exemplo que eu dei para vocês. Estou falando com eles sobre Vitacom, sobre imóveis, clientes para concretizar nisso, mas a hora que eu concretizar a venda, que eles assinarem ali, tiver tudo certo, vocês não tenham dúvida que um dos produtos que eu vou colocar na mão deles é o Rodrigo apresentando o seguro de vida. E hoje, para vocês terem ideia, tá, pessoal? Assim, eu conheci o ramo de imóveis e estou me desenvolvendo no ramo de imóveis para esse motivo mesmo, para captar decisores de empresas, né? Empresários que decidem, que são eles que investem em imóveis. E hoje, para falar sobre o meu negócio da Vitacom, eu levei eles para conversar com uma especialista da Vitacom no Private, que é o nosso modelo de investimento. Então, eu já uso na Vitacom esse mesmo modelo de negócio. Então, esse modelo de negócio de levar para o especialista decidir e apresentar a oportunidade é o melhor modelo de negócio que você tem. Então, assim, eu digo para vocês qual que é a sacada. É você ter um produto realmente como seu principal e ter pontes. Uma delas é o Rodrigo, outra delas é o Eduardo, outra delas é a Ana, outra delas é a Maria Tereza, a Cireide, a Márcia, que estiveram com a gente, outras pessoas que fazem parte do grupo lá, de 54 pessoas que a gente tem, interagir e trocar essas oportunidades. Isso é muito forte, muito rico, porque esse lead por indicação, pessoal, ele não tem preço, né, Rodrigo? Quando chega uma pessoa para você e fala para você assim, eu quero que você fale com o Eduardo, porque eu já comentei com ele sobre o seguro, eu sou cliente seu do seguro, e ele se interessou sobre o assunto. Então, ele já te vendeu para o Eduardo. E o Eduardo vai chegar para você falando, pô, o Décio já foi atendido por você, Rodrigo? Me conta um pouquinho como funciona isso. É um lead 100% válido, né? E a gente brinca que é um lead que normalmente um lead que vem de internet você converte 3%, um lead que vem por indicação você converte 90%. Porque o cara só não compra se ele não compra a sua cara ou se ele não entender a sua explicação, né? E a oportunidade, falando mais uma vez do ecobusiness, que eu acredito muito no network. Pode ser que esse cliente não possa, essa pessoa, esse lead não possa ser meu cliente por algum problema, ou às vezes ele não está no melhor momento para ser meu cliente, mas talvez, eu tendo outros parceiros, ele fale assim, não, cara, gostei, legal, mas primeiro eu tenho que organizar ali, melhorar meu plano de saúde. Ou então, gostei, cara, legal, vou fazer isso e tal. Agora tem que dar uma organizada, que putz, meu gerente mudou, preciso de uma pessoa, um especialista na área de financeiro e investimento.
Então, assim, tendo esse grupo do ecobusiness, você acaba não perdendo a oportunidade, né? E essa ideia nossa, tá, Rodrigo? Você que está chegando com a gente agora, mais próximo, né? A gente se conheceu num outro momento, mas o interesse da ecobusiness é isso, por exemplo, é ter pessoas dentro desse grupo. Você viu lá, nós temos 54 pessoas, se eu não me engano, no grupo, mas dessas 54, eu tenho 15 pessoas que eu chamo que são os meus especialistas dos 6 segmentos que eu tenho. Então, eu sempre tenho dentro desses 15, pelo menos 2 ou até 3 por segmento, que trabalham no mínimo há 2, 5 ou acima de 10 anos naquele segmento. Por qual motivo? Porque como a gente espera gerar uma quantidade de leads grandes com esse processo que a gente vai começar a fazer, de trazer novos membros, vamos chamar assim as pessoas que vão participar do negócio, eu vou precisar ter pessoas preparadas para ajudar essas pessoas a atender esses clientes que estão chegando. Porque, teoricamente, essa pessoa não conhece do negócio. E ela vai precisar de alguém que pegue na mão dela e que ajude a executar o negócio. Então, essa é a intenção da EcoBusiness, de trazer pessoas novas, formar essas pessoas com a mentoria de pessoas que já atuam nos ramos, e essa pessoa já entra aprendendo, entra faturando, lógico, com valor de deságio, porque ela também divide essa comissão com quem está ajudando ela a fechar um negócio, mas ela se transforma num especialista, até ali ela se realmente ficar 100% autônoma e aí poder faturar 100% do valor daquilo que ela está tramitando no mercado. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso modelo. Como eu já digo sempre, a gente não tem pressa para que ele fique no melhor modelo possível. A gente já está atuando nesse modelo há 2 anos, desde agosto de 2022. Graças a Deus tem dado certo, crescendo aos poucos, sem pressa, e agora que a gente está conseguindo organizar realmente de uma forma bacana, fazer as lives de 3 semanas seguidas, falando desses produtos, incluindo personalidades com conhecimento. Então, acho que a gente já criou, amanhã a gente finaliza, né, com o Telecom, mas a gente criou um conteúdo bacana de 3 semanas, para quem for entrar a partir de 3 de fevereiro como um novo integrante e membro da EcoBusiness, possa maratonar ali o segmento que ele determinar como principal. Ele vai ter pelo menos 3 lives daquele segmento, e vai poder escolher um dos segmentos ali que ele queira realmente representar e aprender conosco. E vai ficar livre para os outros 5 segmentos que ele não escolher, ser esse indicador para a gente, que é esse lead qualificado que tanto o Rodrigo comentou e que é válido para o nosso modelo de negócio. Então, agradeço novamente ao Rodrigo pela participação. Rodrigo, trouxemos para a quinta, já melhorou, agora daqui a 15 dias nós vamos trazer na quarta, que daí é um dia melhor. A tendência é que nas próximas lives nós vamos ter mais pessoas ao vivo. O que a gente quer fazer é que as lives, a partir da semana que vem, a gente já consiga fazer elas no YouTube, para daí começar a fazer o tráfego pago. Na semana que vem ainda não, na primeira semana de fevereiro. Semana que vem a gente vai fazer alguns testes ainda, mas a partir da primeira semana de fevereiro, a gente já deva levar para o YouTube, para daí começar a fazer o tráfego pago e aí convidar pessoas que não conhecem a EcoBusiness a assistir o nosso conteúdo, que vai ser de segunda, falando sobre um segmento desses 6, e de quarta, trazendo um especialista em produtos de vendas, e aí eu deixei dedicado uma quarta-feira a cada quinzena para o Rodrigo falar do seguro de vida, que eu acho que é um produto muito forte aí. E detalhe, pessoal, hoje uma pessoa me perguntou sobre isso, um dos 2 investidores. Décio, o que você tem de produto recorrente aí para a gente poder comercializar? E eu guardei na manga e não falei sobre seguro de vida para ele, porque não era o momento ainda. Mas o seguro de vida é um produto recorrente, não sei se vocês sabem o que é recorrente, mas é aquilo que você ganha todos os meses, conforme o pagamento do cliente. E o seguro de vida é assim, né, Rodrigo? Conforme o plano que você faz para o cliente, enquanto ele estiver pagando, você está recebendo a recorrência mensal ali. E isso te dá a oportunidade de uma carteira. E a carteira te dá um valor mensal acumulado, que o Rodrigo já comentou na última live, né, Rodrigo? Que tem pessoas que trabalham no seguro de vida que hoje ganham até 3 dígitos, né, de remuneração. Lógico que atuam há mais de 10 anos, com certeza, mas que ganham mais de 3 dígitos só com seguro de vida, porque se especializaram, entenderam que era o melhor negócio e que tem capital. Isso porque eu estava lendo uma entrevista, não sei se é verdade, Rodrigo, até fiquei de confirmar com você, apenas 14% da população brasileira tem seguro de vida, é isso mesmo? Tem seguro de vida, é isso mesmo. É isso mesmo? Esse número está certo? Eu li hoje e falei, vou perguntar para o Rodrigo na live. 14% foi feito um levantamento que
entre 9 a 10 é esse seguro de reciprocidade ali. Tá. Fez com o gerente do banco, não é nem um seguro feito numa mão geral, Não é não nem um seguro, não é nem um seguro em vida. nem o seguro que ele procurou. Conta com o seguro de morte, então, né? A gente acredita que, né, a Prudente está 0, alguma coisa da população, então a gente está com... então vamos colocar não chegou 1%, nem 5%, arredondar. né? Não então chegou... a gente tem 99% para explorar, e é muita coisa, né? Foi o que o Rodrigo comentou, acho que foi muito legal quando o Rodrigo comentou que eu não tenho experiência de ir para fora do Brasil, é até algo que eu quero fazer esse ano, ter 2 experiências de ir para fora do Brasil. Estou tentando me programar para isso, vamos ver se tudo der certo, Deus abençoar. Mas o Rodrigo já tem experiência de ir para fora do Brasil, acredito que vocês, alguns também já tiveram essa experiência. Quando você vai para fora do Brasil e faz esse comentário que o Rodrigo falou, falando da área de seguros, todos os outros países, até mesmo aqui na América do Sul, né, tem característica de ter o seguro de vida como um dos principais seguros. E o Brasil, como característica, usa o plano de saúde errado, usa o plano de saúde só no extremo, quando tem a necessidade da internação, e não do cuidado, que é a prevenção, que é o que você contratou para usar, e a pessoa contrata só para o extremo, e não contrata o seguro de vida porque não entende que ele pode dar todos os benefícios que o Rodrigo aprendeu. Então, nós, juntos com o apoio do Rodrigo, vamos ser os mensageiros dessa boa nova, que é um produto muito bom e que sempre foi, e que tem um mercado enorme, como a gente acabou de falar. Então, quero oportunidade com a gente, agradecer de novo ao Rodrigo aí pela disponibilidade, e vamos nos falando. Pessoal, muito obrigado, uma excelente noite a todos. Boa noite, pessoal. Com Deus, grande abraço. Obrigado, abraço.